Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo 88. Nós faremos a leitura de todo o Salmo. Nesse instante, em seguida, faremos a sua exposição. O meu objetivo nessa noite é falar a respeito do sofrimento na vida do cristão e como ele deve reagir diante de Deus. Quero mostrar que nenhum de nós está isento de sofrer e de sofrer muito. Quero mostrar também que o objetivo do sofrimento é nos fazer chegar mais a Deus. E por último, a palavra de conforto e desafio também a todos nós, tanto aos que estão sofrendo, quanto àqueles a quem Deus tem dado um período de descanso. Salmo 88. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Altíssimo, eu quero te pedir nesse momento que Tu confortes os Teus filhos que aqui se encontram nessa noite. Que essa palavra que foi escrita por um dos Teus filhos que muito sofreu, seja usada por Ti para consolar os outros que séculos depois também enfrentam sofrimentos. Pedimos que Tua palavra nos edifique, nos console, conforte, e eu peço, Senhor, que também Tu fales ao coração dos que estão aqui nesta noite e que ainda não Te conhecem, que Tua palavra fale aos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante do salmo mais triste de toda a Bíblia. Há vários salmos de lamento na Bíblia. Esse é o nome que nós damos para salmos assim, em que o autor expressa toda a sua dor, sua angústia, seu medo, o sofrimento que ele está passando. São chamados salmos de lamento. E há muitos deles. Davi escreveu vários deles. Esse aqui não foi escrito por Davi. É um salmo que não termina numa nota boa. Se você der uma olhada nos outros salmos de lamento, você vai ver que a sequência é mais ou menos esta. O autor começa se lamentando, ele diz que procura Deus e ele termina numa nota de esperança, dizendo assim: Deus ouviu minha oração, Deus haverá de me consolar, Deus vai me dar uma resposta. Esse salmo aqui não termina assim. A última palavra desse salmo é trevas. Ele termina numa nota de
tristeza, de dor, não há expectativa, ele não vê luz no fim do túnel. O salmo todo é uma amostra de alguém que está em agonia diante de Deus durante já muito tempo. E por isso que eu penso que esse salmo está aqui na Bíblia. Ele está para nos mostrar que Deus nunca nos enganou. O cristianismo nunca enganou ninguém. O cristianismo que é apresentado aí e que diz: aceite Cristo, venha para a igreja e todos os seus problemas vão se resolver, é um cristianismo falso. Não é o verdadeiro cristianismo, não é a palavra de Deus. A Bíblia é muito honesta, ela retrata os sofrimentos e as angústias de pessoas que temem a Deus, que aceitaram a Cristo, que caminham com Deus, que creem em Deus, que confiam em Deus, e mesmo assim eles não são poupados de sofrer aqui nesse mundo. Pastores e teólogos que pregam a famosa teologia da prosperidade, que diz que se você sacrificar, contribuir, der o dízimo, fizer sacrifícios e tudo mais, você sempre será abençoado, sempre será atendido por Deus nas necessidades materiais, financeiras e físicas de saúde. Estas pessoas não estão dizendo a verdade, estão enganando os outros e, via de regra, infelizmente, o objetivo é financeiro. O Senhor Jesus Cristo nunca enganou os seus seguidores. Ele disse: quem quiser vir após mim, dia a dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele disse que o caminho que conduz à perdição é um caminho largo, mas o caminho da redenção e da salvação é um caminho estreito que começa por uma porta estreita. Ele nunca iludiu os seus seguidores. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, como vocês, ou não? O que pensar quando coisas ruins acontecem com pessoas, eu vou tirar a expressão boa. O que é que acontece quando coisas ruins vêm sobre pessoas que se dedicaram a Deus, que professam confiar em Deus, que seguem Jesus Cristo? Por que estas coisas acontecem? E qual é o propósito de Deus? Vamos começar lembrando quem foi que escreveu esse salmo. A gente não sabe direito a razão do seu sofrimento, mas nós sabemos alguma coisa sobre ele. Embora essas atribuições, que é o nome que se dá a esses títulos que estão aí sobre os salmos, eles não fazem parte do salmo em si, embora essas atribuições elas não são confiáveis, porque não fazem parte do texto sagrado inspirado, mas elas com frequência nos dão alguma dica. Está dizendo aqui que esse salmo foi composto por um homem chamado Emã, Ezraíta, provavelmente por causa do nome da sua cidade, e diz que ele era dos filhos de Corá. Isso então já nos ajuda a localizar quem era ele. Os filhos de Corá eram uma das famílias da tribo de Levi que servia a Deus no templo. Os coraitas eram basicamente levitas que ministravam o louvor a Deus no templo. Eles eram compositores, instrumentistas e serviam a Deus na área da música, compondo, cantando, louvando a Deus durante o oferecimento dos sacrifícios. Então nós vemos que esse Emã, ele era um daqueles filhos de Corá, era alguém consagrado a Deus, temente a Deus. Diz aqui que é um salmo didático, ou seja, foi algo que ele escreveu para ensinar. Então era alguém maduro o suficiente para entender que a experiência dele poderia ajudar outras pessoas, e ele escreveu o salmo para ajudar outras pessoas, para ensinar outras pessoas que estariam passando pelo mesmo sofrimento que ele passou. Lá no livro dos Reis, no capítulo 4, no verso 31, está dito que o rei Salomão era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e mais sábio do que Emã.
Será que esse não é o mesmo homem sábio da época de Salomão? Está dizendo aqui que só tinha uma pessoa mais sábia do que ele, o rei Salomão. Se é o mesmo autor do nosso salmo, nós então temos aqui o quadro completo. Era um homem temente a Deus, que dedicou sua vida ao serviço de Deus, que ministrava a Deus no templo, era um homem sábio, era um homem culto, era um homem respeitado, ele frequentava a corte do rei Salomão, era um dos conselheiros do rei Salomão. Entretanto, a sua vida toda é um sofrimento só, do começo ao fim. Pelo que ele conta aqui no Salmo, ele não fez outra coisa na vida a não ser sofrer. O sofrimento foi a parte que lhe coube aqui nesse mundo. Falando no sofrimento de Emã, nós não sabemos ao certo qual era a causa. Alguns sugerem que foi talvez uma doença, provavelmente a lepra, porque ele diz aqui no verso 15 que ele está prestes a morrer desde moço. Então ele vivia sob o perigo constante de uma hora dessa morrer. A lepra explica isso, é uma doença degenerativa que vai tirando a força vital, vai destruindo a vida de uma pessoa até que finalmente leva a pessoa. Ele diz também aqui que todos os amigos o abandonaram. Bate com a lepra, porque o leproso era geralmente excluído. Era excluído do convívio social. O problema é que leproso não era admitido no templo. E se ele era um filho de Corá, ele era um levita, um compositor que servia no templo, ele não podia ser leproso. O que então a gente imagina é que ele descreve o seu sofrimento em termos de uma doença. Como por exemplo Davi no Salmo 32. No Salmo 32 Davi diz assim: Deus, quando eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. A sensação que eu tive, Deus, é de osteoporose, que meus ossos secaram por dentro, enfraqueceram, se tornaram quebradiços, com dor. É claro que Davi não tinha essa doença, mas ele descreveu a dor espiritual que ele estava sentindo em termos da dor de uma doença. Então nosso salmista aqui provavelmente está fazendo isso. Ele descreve o seu sofrimento como alguém que está doente com uma doença que o afasta dos seus amigos, que o torna um objeto de abominação, que faz com que ele sinta dor, se sinta isolado e mais do que isso, ele sente que Deus está com raiva dele, que Deus está irado com ele, ele não consegue ter tranquilidade no seu coração. Por que isso está acontecendo comigo? Eu queria ver com vocês então como ele descreve o seu sofrimento, como ele escreveu esse salmo. O salmo tem 5 partes. Na primeira parte tem uma súplica para que Deus o ouça. Na segunda ele faz uma descrição do seu sofrimento, muito gráfica. Na terceira ele diz que quem fez isso com ele foi Deus. Ele diz mesmo a Deus: olha, isso aqui quem fez foi o Senhor. No quarta parte ele argumenta com Deus: o que é que o Senhor vai ganhar se eu morrer? E aqui tem uma briga boa dele com Deus, nós vamos ver aqui. E na quinta parte, ele insiste em orar a Deus, apesar de ele não ter tido resposta até o presente, ele insiste em orar. E depois eu quero tirar algumas conclusões para nós. Então, na primeira parte, ele faz uma súplica para que Deus o ouça, versos 1 e 2. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti, chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Aqui ele começa dizendo a Deus, aqui ele pede a Deus que Deus o ouça, ele pede que Deus o ouça, ele chama Deus de o Deus da salvação dele, ele diz que ele vem clamando dia e noite, ele não faz uma oraçãozinha aqui e depois de uma semana outra oraçãozinha, não, dia e noite ele está clamando diante de Deus. Ele pede a Deus que a oração dele chegue à presença de Deus. Aqui a figura é do palácio real, onde o rei ficava sentado no trono e alguém tinha que introduzir o súdito à presença de Deus, a presença do rei, para que o rei atendesse o seu pedido. Ele diz que a minha oração chegue à tua presença, seja admitida a tua presença, para que o Senhor considere. Ele não está nem pedindo para Deus atender, ele está pedindo para Deus ouvir.
chegue a tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos, Deus, inclina os ouvidos ao meu clamor. O que nos transparece aqui é que o que mais angustia Emã é o silêncio de Deus. Porque ele está dizendo, eu estou orando noite e dia, eu queria só que o Senhor ouvisse, me dá 1 minuto da sua atenção. Conhece gente assim? Diz assim, olha, eu já conheci muita gente assim, que só quer que você ouça. Diz, pastor, eu preciso falar com o Senhor, eu não quero que o Senhor atenda meu pedido, eu quero só que o Senhor me ouça. É isso que ele está dizendo a Deus. Tira 1 minutinho, Deus, para me ouvir, só isso, eu só quero que o Senhor me ouça. Porque a aflição dele é que ele ora noite e dia e não vem resposta. Ele ora noite e dia e os céus são como que de bronze. Ele não ouve o barulho da asa de um anjo, não tem um profeta, não tem circunstância, não tem nada, nada muda. Ele continua orando, é como se Deus não existisse. Por isso que ele pede a Deus. Essa é a aflição maior dele. Em seguida, ele descreve o estado em que ele se encontra. Está aí do verso 3 até o verso 5, ele usa 3 figuras para dizer a Deus, e naturalmente ele está escrevendo o Salmo pensando nos que vão ouvir, para dizer o que é que ele está sentindo. Primeiro no verso 3, a minha alma está farta de males. O verbo aqui, o verbo fartar, é o verbo que é comumente usado para descrever o que alguém sente depois que almoçou, depois que teve uma lauta refeição. Você come e você fica cheio, né? Você está farto, você não aguenta mais nada, você não consegue, mal consegue chegar na sobremesa. Então você não aguenta mais. Esse verbo ele está dizendo, ele está usando para dizer que a alma dele já teve tantos males e sofrimentos que está farta, não aguenta mais a alma dele. A minha alma está farta de males, já tive todos os males que eu podia e eu não aguento mais. Estou no limite, Deus. A segunda figura, ainda no verso 3, a minha vida já se abeira da morte. A figura é muito clara. Ele está dizendo assim que se sente como alguém que está no precipício, está na beira. Se ele der mais um passo para frente, ele cai. A minha alma, a minha vida se abeira da morte, há um precipício que leva à morte, se eu der mais um passo eu vou cair. É assim que ele sente a vida dele. A terceira figura é a mais interessante, é do verso 4. Sou contado com os que baixam a cova, ou como homem sem força, entrando no verso 5, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Naquele tempo, na guerra, não tinha a Cruz Vermelha, não tinha serviço médico. Quando um soldado era ferido no campo de batalha, não tinha uma equipe médica que chegava com um helicóptero para pegar aquele soldado ferido, colocar no helicóptero e levar para um hospital militar com urgência para cuidar da ferida para salvar a sua vida. Não. Se você fosse ferido no campo de batalha, a ponto de que você não podia mais andar, nem fugir ou sair, você era deixado lá pelos companheiros para morrer. E o que é que acontecia? Ele diz que está se sentindo assim, como alguém que foi ferido e que foi jogado junto com os que já estão mortos. A ideia é de que chegava o pessoal para pegar os cadáveres e jogar na cova. Era assim que se fazia, se abria uma cova rasa lá no campo de batalha e pegava os cadáveres dos soldados mortos e jogava lá um em cima do outro. E na hora que chegaram nele, ele dizia, não, mas eu estou vivo ainda, não estou vivo ainda. E aí os outros diziam, é só uma questão de tempo. E aí, jogava ele ainda vivo na cova dos mortos. Não é isso que ele diz aqui? Eu sou contado com os que baixam a cova, como homem sem força. Sou atirado entre os mortos, com os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados das tuas mãos. Era assim que ele se sentia. Alguém que foi ferido de morte e foi lançado e já contado, dado como morto. Tal a situação que ele está passando, a dor que ele está passando. Terceiro lugar, em seguida, a partir do verso 6, ele diz a Deus que ele sabe que quem fez isso com ele foi o próprio Deus. Olha o que ele diz, verso 6. Tu me puseste na mais profunda cova,
nos lugares tenebrosos, nos abismos. Verso 6. No verso 7, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Verso 8, tu apartaste de mim os meus conhecidos. Senhor, foi o Senhor que fez isso comigo. Foi o Senhor que fez isso comigo. Você percebe que Emã não tem o menor problema em atribuir o sofrimento a Deus. Foi o Senhor que me atirou nessa cova. É o Senhor que me deixou aqui nessa situação. É a tua ira que está passando sobre mim. É o Senhor que me abateu. Ele não tem a menor dificuldade em saber que nós recebemos de Deus não somente o bem, mas também o mal. Que da mão de Deus procede bênçãos de prosperidade, de saúde, tempos de prosperidade, de paz e de tranquilidade, mas que da mão do mesmo Deus procede também tempos difíceis, tempos de sofrimento, tempos de provação, tempos de teste, tempos em que Deus nos sonda, que Ele nos coloca em situações difíceis, dolorosas e complicadas, para saber o que é que tem no nosso coração, para saber de o que é que nós somos feitos, para testar a pureza e a firmeza da nossa fé, porque é muito fácil ser crente quando tudo está bem. A pergunta é: que tipo de crente você é quando da mão de Deus vem o dia mau, vem a hora da provação, a hora do sofrimento, a tribulação bate à sua porta? Qual é a sua reação? Ele sabe que tudo isso vem de Deus e ele atribui a Deus. Ele não fica como muita gente querendo defender Deus. Não, Deus não faz isso com ninguém, né? Deus não deixa nenhum mal acontecer. Deus não precisa da sua apologética. Você não precisa defender Deus. Ele é o soberano Senhor dos céus e da terra. Ele faz o que Ele quer. Ele não precisa de você para defender Ele. E você não tem que defender Deus não, porque nós sabemos que nada acontece nesse mundo se não for dentro do propósito e dos planos de Deus, que são frequentemente misteriosos e nós não conhecemos deles a metade. Deus sabe o que faz, a gente aqui não sabe o que diz. A gente aqui não sabe o que diz. Mas uma coisa Emã sabe, que tudo aquilo que lhe aconteceu é da parte de Deus. Só que quando ele diz a Deus, isso veio do Senhor, foi o Senhor que fez isso não impede Emã de orar a esse mesmo Deus. Verso 9, os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Nos versos anteriores ele disse: foi o Senhor que fez isso comigo, o Senhor me abateu, o Senhor me jogou na cova, a tua ira passou sobre mim, mas todo dia eu oro a ti, porque se tu és aquele que manda a provação e o sofrimento, quem mais pode tirar estas coisas? Quem mais pode me aliviar? Quem mais pode me consolar? Só Deus. Ao contrário de muitos que diante do sofrimento param de orar, parece que quanto mais Deus mandava sofrimento, mais Emã orava. Mais ele orava. Agora começa uma parte interessante, todas são interessantes, né? Mas essa é curiosa no mínimo, que ele começa a argumentar com Deus. Olha o argumento dele do verso 10 ao verso 12. Ele mais ou menos pergunta a Deus o seguinte: o que o Senhor vai ganhar se eu morrer? Deus, pensa bem, eu estou aqui sentindo que uma hora dessa eu vou morrer. O sofrimento é grande, a dor é grande, eu corro perigo de morte, isso já há muito tempo. A pergunta é: o que é que o Senhor ganha se eu morrer? Verso 10, mostrarás tu prodígios aos mortos? Os teus prodígios, ó Deus, que eu canto todo dia no templo, que eu proclamo, que eu narro aos meus amigos, o Senhor vai mostrar isso aos mortos? Como? O Senhor vai perder um evangelista se eu morrer? Os finados se levantarão para te louvar? Eu canto no coral, Deus, lá no templo. Se eu for levado para o cemitério, o Senhor já viu um coral de finados? Já viu lá aqueles cadáveres se levantarem com o regente lá com aquela cara de caveira, né, com aquela mão de osso assim, regendo os mortos para louvar o Senhor? O Senhor já viu isso acontecer? Isso não acontece, Deus. Se o Senhor me tirar do coral, o Senhor vai perder um coralista. Verso 11, será referida a tua bondade na sepultura?
Deus, eu falo da tua bondade todo dia, no trabalho, em casa, aos meus amigos, com quem eu posso, eu digo, Deus é bom. Apesar de todo o meu sofrimento, apesar de toda a minha dor, eu sei que Deus é bom. Agora, se eu morrer, quem que vai ficar falando da tua bondade? O senhor vai perder um evangelista. Quem vai referir a tua fidelidade nos abismos? Verso 12: acaso nas trevas da morte se manifestam as tuas maravilhas? Lá no cemitério, o senhor já viu um culto? Os cadáveres saírem das sepulturas, fazerem um culto com um pastor cadavérico lá, apodrecendo, pregando um sermão, o povo cantando. O senhor já viu isso, Deus? E a tua justiça na terra do esquecimento. A terra do esquecimento é a sepultura, né? Todo mundo sabe o que é isso, é o cemitério, é onde nós seremos esquecidos. Finalmente, um dia, quando os nossos parentes e amigos morrerem depois de nós seremos completamente esquecidos. Pode ter certeza disso. É por isso que é chamada a terra do esquecimento. E é por isso que ele pergunta: se o Senhor me mandar para a terra do esquecimento, quem é que vai pregar? Quem é que vai cantar? Emã aqui, ele tem um argumento bom com Deus, porque ele falava de Deus, dava testemunho de Deus. Emã cantava para o louvor de Deus, estava no serviço de Deus. Agora eu me pergunto, se fosse você, que argumento você usaria para Deus, dizendo o seguinte: Deus, não me mande para a sepultura, porque o Senhor vai perder o quê? Aí Deus provavelmente ia dizer: não vou perder nada, pode ir. Faça essa pergunta. Se você estivesse no lugar de Emã e fosse argumentar com Deus: Deus, 10 razões pelas quais eu não posso morrer agora. Diga uma que convença Deus. Emã tem várias. Ele podia argumentar. E olhe que ele argumenta assim, pensando na glória de Deus. Eu louvo o teu nome, eu canto o teu nome, eu prego a tua palavra, eu dou testemunho, eu falo da tua bondade. Não vale argumento tipo assim: minha mulher precisa de mim, meu netinho precisa de mim, eu ainda não acabei de pagar minhas dívidas, eu ainda nem comprei um carro do ano. Não, esse tipo de argumento não vale com Deus. Tem que ser argumento que tem a ver com a glória dele. O que é que você faz para a glória de Deus, que se você morresse ia ser uma perda? Ele está argumentando com Deus exatamente em cima disso. A última parte do Salmo, ele insiste em orar, apesar de não ter resposta. Veja só, ele diz aqui que ele acorda cedo, verso 13: mas eu, Senhor, em contraste com os que estão na sepultura, eu clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Ele acordava cedinho para orar para Deus. Falando como homem, né? Quando o Senhor acordava, que pegava o celular, tinha o WhatsApp de Emã. Ele abre e diz: mensagem de Emã: Deus, socorro. Isso às 5 da manhã, não é? Então, logo de madrugada, Emã estava de joelhos e clamando, dizendo: Senhor, ouve a minha oração, abre os teus ouvidos, chegue à tua presença o meu clamor. Ele diz no verso 1 que ele clamava noite e dia. Aqui no verso 13 ele diz que clama de madrugada. No verso 9 ele diz que dia após dia ele clamava a Deus. Em seguida ele torna a argumentar com Deus no verso 14. E aqui você tem, eu acho, a maior fonte da angústia de Emã. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Eu acho que nada mais aflige. Eu não sei que tipo de doença ou sofrimento Emã tinha, mas eu acho que nada fazia com que ele mais sofresse de que Deus ocultar o rosto dele. Porque, gente, as coisas podem ficar ruins para nós. Saúde, dinheiro, finanças, qualquer tipo de perigo. Mas se a gente consegue perceber que Deus está olhando para nós, que o rosto dele está sobre nós, que nós temos a atenção dele, nós conseguimos atravessar qualquer coisa. Mas Emã não estava sentindo o rosto de Deus olhando para ele. Ele pergunta: Deus, por que o Senhor está ocultando o seu rosto?
Por que você está ocultando o seu rosto? Os nossos filhos gostam de olhar para o nosso rosto, para sentir segurança, sentir amor. Eles às vezes pegam o rosto da gente e puxam, né? Para a gente olhar para ele quando ele está falando. Ele quer olhar nos olhos da gente, os filhos. As crianças querem olhar nos olhos, querem ouvir a voz, querem ver as expressões do nosso rosto, querem perceber no nosso rosto expressão de alegria, de contentamento, de aprovação, de reprovação. Mas quer ver o rosto, porque o rosto expressa aquilo que nós estamos sentindo. E Emã queria ver o rosto de Deus. Senhor, o que o Senhor está sentindo nessa hora? O Senhor está me aprovando, está me reprovando? O Senhor está sentindo alegria em mim? O Senhor está triste comigo? Mas ele não conseguia. Deus estava ocultando o rosto de Emã. Por que ocultas? E aqui a gente percebe uma coisa desse salmo que é diferente de outros. Em outros salmos de lamento, o lamento é por causa de pecados que foram cometidos. Você encontra Davi dizendo que está sofrendo porque quebrou a lei do Senhor, desobedeceu a Deus, traspassou os seus mandamentos e agora ele está sofrendo. Ele pede perdão, Deus perdoa, o salmo termina numa nota de restauração. Mas você notou, Emã não tem consciência de pecado. Em nenhum momento ele diz: Senhor, eu estou me sentindo culpado porque eu quebrei a tua lei. Emã não sabe por que Deus está fazendo isso com ele. Emã não sabe por que esse sofrimento demorado, que não passa, dor após dor, sofrimento após sofrimento, ele não sabe. Por que o Senhor está ocultando o rosto? O que é que eu fiz? O que nos ensina que o sofrimento nem sempre é resultado de um pecado que nós cometemos. Pessoas justas, boas e retas diante de Deus podem passar por longos períodos de sofrimento, sem que isso seja o resultado do castigo de Deus ou da ira de Deus, porque estas pessoas o desobedeceram, o afrontaram ou desagradaram. Emã nem sabe por que Deus está ocultando o seu rosto dele. Por que ocultas o teu rosto? Por que o Senhor não me ouve? Por que rejeitas a minha alma? Nos versos finais, ele repete as angústias que ele já tinha narrado. E eu vou ver brevemente com vocês. No verso 15 ele diz que desde a mocidade ele vem sofrendo. Ainda no verso 15 ele diz que está desorientado. Ando aflito, prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores eu estou desorientado. Eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde correr. É assim que eu estou me sentindo. No verso 16 ele fala do terror e da ira de Deus. Por sobre mim passaram as tuas iras e os teus terrores deram cabo de mim. Ele se sentia aterrorizado, com medo. O verso 17 ele compara a situação dele a alguém que está se afogando no mar da ira de Deus. Os teus terrores me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Ele sente como alguém que vai se afogando e afundando no mar da ira de Deus. No verso 18 ele fala da sua solidão. Para longe de mim, tu afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são apenas as trevas. Eu não tenho um ombro onde chorar. Não tenho um amigo que ore por mim. Não tem ninguém que me traga uma palavra de consolo. O único companheiro que eu tenho são as trevas, a escuridão, a desorientação. Vocês estão entendendo por que esse é o salmo mais triste da Bíblia? Ele não tem saída. E o que é que ele nos ensina? Eu quero tirar algumas lições para nós. Esse salmo nos ensina, em primeiro lugar, que mesmo as pessoas mais santas, piedosas e fiéis, elas passam por momento de profunda melancolia espiritual. O profeta Elias teve um dia que ele pediu a Deus para morrer. Os salmos de Davi de lamento são muitos, em que Davi retrata situações de sofrimento, de dor e de angústia. O livro de Jó nos narra a história de um homem justo diante de Deus, que no mesmo dia perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu os meios de vida. No Salmo 90, Moisés lamenta toda a dor e sofrimento que ele passou na sua vida. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, tem 3 listas de sofrimentos pelas quais ele passa, que vai do chicotear
até passar a noite nu e com frio sem ter onde dormir. Na história da igreja, Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores, sofria de depressão profunda a vida toda. Teve uma vez que os diáconos tiveram que ir em casa trazê-lo para pregar no domingo, porque ele não conseguia, não queria tal a depressão e a tristeza que invadia sua alma. William Cowper, um dos poetas ingleses, compositores ingleses, puritanos mais conhecidos, que nos deu tantos hinos, William Cowper sofria de angústia e melancolia desde a mocidade. A vida toda ele diz que nunca conheceu um único momento de paz. Sabe o que é isso? Eu nunca conheci um único momento de paz na minha vida. John Bunyan, que escreveu O Peregrino. David Brainerd, um dos primeiros missionários americanos aos índios, morreu antes dos 30 anos, tuberculoso, nos deixou um livro de memórias dos tempos em que ele estava evangelizando no mato os índios e as angústias e os sofrimentos que ele passava diante de Deus. Todos eles falam da sensação de abandono, de se sentir abandonados por Deus. Todos eles falam de orações sem resposta. Todos eles falam do silêncio de Deus no meio do sofrimento. Todos eles falam da sensação da ira de Deus sobre eles. Todos eles falam da falta de conforto terreno, de falta de cura, falta de saúde, de segurança financeira, desânimo, tristeza, falta de propósito. A pergunta é: por que é que você acha que você está isento disso? Se homens melhores do que eu e de que você passaram por isso e passam por isso. O sofrimento é uma realidade muito presente na existência humana, ela está ao nosso redor. Eu sei que nessa noite há gente aqui que está sofrendo e muito. Alguns há bastante tempo, outros mais recentemente, e eu não conheço, não estou me referindo a nenhum caso em particular. Eu tenho 99% de chance de que eu estou errado nessa noite. Certo. Eu queria estar errado nessa noite. Mas a experiência humana e a palavra de Deus me diz isso aqui. As chances de errar nisso aqui são poucas. É isso que o Salmo nos ensina. Esse Salmo também é uma resposta a um argumento que os ateus usam. É chamado o argumento da teodiceia, ou o argumento do problema do mal. Se existe um Deus que é bom e todo-poderoso, por que é que o mal existe? Porque se o mal e o sofrimento existem, ou ele não é todo-poderoso, porque ele não consegue acabar com isso, ou ele não é bom, porque ele tem desejo, ou ele tem prazer em ver as pessoas sofrer. A nossa resposta é que ele é bom, ele é todo-poderoso, e ele é justo, e ele é sábio, e ele permite o sofrimento por razões, outras que a sua imaginação não pode conceber. E algumas dessas razões são mencionadas aqui, nós podemos tirar do Salmo. Por que é que um Deus bom permite que essas coisas aconteçam? Queridos, essa segunda lição que nós queremos tirar aqui é que esses períodos podem durar pouco ou a vida toda. Eu soube da história de uma moça que queria casar, mas aos 15 anos a sua mãe teve uma doença degenerativa. Ela cuidou da sua mãe até aos 50 anos de idade. Ela renunciou à escola, renunciou ao casamento, era de situação pobre e ela teve que cuidar da sua mãe. A doença da sua mãe exigia cuidados imediatos, alguém que estivesse presente. Essa moça passou a vida toda cuidando da sua mãe. Renunciou a tudo mais quando ela tinha 50 anos, que a sua mãe faleceu. Ela disse: agora eu posso casar. Mas passou a vida toda. Tem pessoas com filhos problemáticos, pais que têm filhos com deficiências, há doenças crônicas e degenerativas, há pessoas que sofrem em relacionamentos, que levam um fardo de filhos rebeldes a vida toda e que são a fonte de sofrimento e dor. São muitas situações. A pergunta é: por que Deus permite esse tipo de coisa? E algumas lições podem ser tiradas para nós aqui. A primeira é para nos ensinar que nós ainda não estamos no céu. Para nos ensinar que aqui é um vale de lágrimas, que o mundo está marcado pelo pecado,
Deus deseja nos mostrar os terríveis estragos que o pecado trouxe à raça humana. Que embora o sofrimento nem sempre seja resultado de um pecado específico, mas ele é resultado do pecado que afetou a raça humana, quando Deus disse a Adão lá no jardim do Éden: maldita é a terra por tua causa, em sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Vivemos numa terra amaldiçoada, vivemos num mundo, num cosmos que geme debaixo da escravidão do pecado, da desordem que o pecado trouxe ao cosmos. E Deus deseja, quando permite que o sofrimento bata na nossa porta, Ele quer que nós nos lembremos disso, para que você anseie o novo céu e a nova terra, para que você deseje a vida eterna, para que você diga: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Para que você anseie pela vinda de Cristo, para que você olhe para a vida eterna. E eu aqui estou longe de concordar com a acusação dos marxistas, ou com a acusação de Karl Marx, que escreveu Capital, o pai do comunismo, ou um dos líderes do comunismo, que disse que a religião é o ópio do povo, porque a religião ensina isso que eu estou ensinando. Diz ele que a nossa esperança é futura, portanto vamos deixar o mundo ao diabo, não vamos cuidar da política, não vamos cuidar da economia, não vamos nos preocupar com nada, porque tudo isso aqui não presta mesmo, vamos olhar para frente. E Karl Marx, ele dizia: os cristãos, a igreja é responsável pela inércia do povo. O povo não se movimenta para mudar a realidade aqui. Eu creio que ele estava se referindo a um tipo de cristianismo que não é o cristianismo bíblico. Porque a nossa esperança, queridos, é a vida eterna, é o novo céu e a nova terra onde habita a justiça, é a nova realidade que Deus vai nos dar, essa é a nossa esperança. Mas enquanto nós estamos nesse vale da sombra da morte, nós praticamos boas obras, nós fazemos o bem ao próximo, preguei sobre isso hoje de manhã, nós respeitamos as autoridades, nós lutamos pela verdade e pela justiça, mas nós sabemos que aqui nesse mundo é uma utopia pensar que uma mudança de governo, que a ONU, que os países poderosos vão dar um jeito nesse mundo. Eles não vão. Nossa esperança está em Deus e na mudança que Ele vai trazer na vinda de Jesus Cristo. O sofrimento existe para nos ensinar isso, senão a gente pensaria que o céu é aqui. Se vocês são como eu, quando eu estou com saúde boa, um período bom, para descansar, andando na minha motocicleta com minha esposa na garupa, num lugar bonito, eu digo assim: Deus, não me leva agora não, é tão bom aqui, está tão gostoso. Se vocês são parecidos comigo, eu acho que vocês podem identificar momentos em que vocês diziam assim: eu queria que Jesus não viesse hoje, porque está tão bom aqui, não é? Então, se Deus nos abençoasse o tempo todo, ninguém ia querer ir embora do planeta Terra. Por isso que o sofrimento vem, a dor bate a porta, e Deus alterna esses momentos de conforto para que não torne a vida, que a vida não se torne insuportável, mas o objetivo do sofrimento é esse mesmo, nos fazer almejar pela vida eterna e pelo céu que Deus prometeu. Terceira lição que eu quero tirar aqui é que nada angustia mais o Filho de Deus do que se sentir abandonado por Ele. Tudo mais pode faltar, menos isso. E essa era a maior queixa de Emã. Eu não sei se esse é o seu caso, mas aqui está um bom teste da sua espiritualidade. O que é que lhe aflige mais? Qual o tipo de sofrimento que mais lhe abate? Porque se você está em comunhão com Deus, se você está bem com Deus, você sente o rosto de Deus sorrindo para você. Você passa pela doença, você passa pela falta de recursos, você passa pelo problema na empresa, pela perda do emprego, por inimigos, por bullying, gente que fica incomodando sua vida, vizinho barulhento, enfim, você pode imaginar o que você quiser. Mas se você sente que o rosto de Deus brilha sobre você, você atravessa tudo isso. Mas quando você não tem essa consciência, quando parece o céu estar fechado,
as nuvens escuras estão fechando a comunicação com Deus, se fosse possível. O que mais me aflige nessa vida é exatamente sentir ou perder contato ou comunhão com Deus. Eu estou referindo à sensação de, porque eu sei que Ele não me abandona, mas eu quero sentir isso, eu quero experimentar isso todo dia, eu quero andar nessa dependência todo dia, porque se eu estou assim, pode vir o que vier. Nada mais aflige o crente. E aí eu pergunto, como é que você consegue passar dia após dia, sem abrir a sua Bíblia, sem ouvir a voz de Deus, sem gastar tempo em oração? Como é que você consegue atravessar seu dia sem depositar sua alma aos pés dele em oração, súplica? Nada mais nos aflige. Estou chegando no fim, gente. Eu sei que um dos sofrimentos é um sermão longo, mas vamos ter paciência. Quarta lição. Vocês sabem que esse tipo de sermão é o sermão espada, né? É comprido e chato. Então, é o sermão espada. Mas o sermão espada agora, 4 pontos dele. O quarto. Gente, nós não devemos parar de orar jamais, mesmo que Deus pareça demorar-se em atender. É isso que mais me impressiona aqui em Amã. O tempo todo, quanto mais Deus aperta, mais ele ora. Quanto mais o sofrimento vem, mais ele se apega a Deus, mais ele argumenta com Deus. E esse é um dos objetivos do sofrimento, nos fazer orar, nos aproximar de Deus e não lhe afastar dele. E a última lição que eu quero tirar aqui. Embora esse salmo seja um salmo em que Emã descreve sua própria situação, eu creio que esse salmo é uma descrição dos sofrimentos de Cristo Jesus. Veja como esse salmo se aplica a ele. Ele sofreu sua vida toda, Jesus Cristo. Sofreu sua vida toda, rejeitado dos homens, traído pelos seus, negado por outros. Sofreu oposição dos fariseus, dos líderes religiosos. Morreu morte de cruz. Lá no Getsêmani, momentos antes de ser entregue à morte, ele sentiu o abandono de Deus, a ponto de dizer assim, como Emã, orar e dizer: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Orou 3 vezes e Deus não lhe deu resposta. Ou a resposta foi não. Lá no Getsêmani. E na cruz ele gritou: Deus meu, por que me desamparastes? É o mesmo sofrimento desse homem aqui. Os sofrimentos de Emã prefiguram o sofrimento de Cristo. A diferença é que o sofrimento de Cristo foi vicário, ele foi substitutivo. Ele estava sofrendo por pessoas como vocês e como eu, para que o nosso sofrimento aqui não representasse a ira de Deus, mas ele fosse apenas didático, como é esse salmo. Porque Cristo levou esse sofrimento por mim, experimentou isso aqui na sua plenitude. Eu sei que o meu sofrimento aqui não é Deus estar com raiva de mim, mas Deus me ensinando a amá-lo, a me apegar a Ele, a buscar aquilo que Ele promete e desejar a vida eterna. Eu termino com 3 aplicações. Primeiro, aos que estão passando por essa experiência. Eu sei que tem gente aqui que está sofrendo. E eu queria que nessa noite você meditasse nos sofrimentos de Cristo. Que você meditasse no quanto Ele sofreu e quanto Ele passou, para que você pudesse, no seu sofrimento hoje, receber instrução e crescimento em vez de condenação e a ira de Deus. Eu queria que você pensasse no propósito de Deus. Por que você está sofrendo? O alvo de Deus é que você se apegue a Ele, que você valorize as suas promessas, que você o busque em oração. Não atribua a Deus iniquidade. Você não sabe qual é o propósito maior e final de Deus, mas você tem que confiar de que se Ele está permitindo que você passe por isso, é porque Ele tem um propósito maior. A minha segunda palavra é os que não estão passando por isso, porque às vezes Deus permite que nós tenhamos um tempo de refrigério. Eu queria que você, que não está passando por isso, que você tivesse compaixão de quem está passando.
Nós cristãos, nós somos assim. Nós estamos bem e de repente tem uma pessoa que a gente conhece que está passando por um grande sofrimento, uma tragédia, um acidente, e a gente já começa a julgar o que é que ele fez de errado para que isso acontecesse. O que é que ele fez de errado para que isso acontecesse? Meus irmãos, a tragédia, a dor e o sofrimento nem sempre é porque a pessoa fez alguma coisa errada. Por isso, não faça isso, não seja como os amigos de Jó. Foi isso que os amigos de Jó fizeram. Mas se compadeça dos que sofrem. Muita gente precisa apenas de um ombro, precisa de alguém que esteja presente para consolar, para ajudar, para ouvir. A última palavra é para quem está aqui e que ainda não é crente em Jesus Cristo. Meu querido amigo, amiga, se até mesmo os que confiam em Deus passam por isso, o que será de você? Se Deus faz isso com os seus filhos, imagine o que Ele pode fazer com você. Se Deus permite que seus filhos passem por sofrimentos como esse, Ele pode fazer você eternamente infeliz, porque o sofrimento do Filho de Deus é somente nessa vida. Mas aqueles que não conhecem a Deus, eles vão sofrer aqui e na eternidade afora. A quem você vai recorrer quando o vazio, a solidão e o desespero chegar? Deus nos convida a irmos até Ele. E Ele nos promete que mesmo que pareça que Ele não nos ouve, que mesmo que pareça que Ele está surdo, e que mesmo que pareça que seu rosto não brilhe, a sua fidelidade permanece para sempre. Ele é fiel à sua herança, e no tempo dele, do modo dele e da maneira dele, Ele vai fazer com que a paz brilhe, que o alívio chegue. E se não, ainda que Ele me mate, como disse Jó, nele esperarei. Se Ele não me der alívio, ainda assim, eu vou me apegar a Ele. Que seja a sua oração nessa noite, e que Deus conforte o seu coração.